nós falamos sobre a questão da tribulação, nós temos que entender o seguinte: no ponto de vista pós-tribulacionista, a tribulação e a ira de Deus são duas coisas distintas. A ira de Deus, ela vem, na verdade, sobre os ímpios, de uma forma geral, e a tribulação, ela vem apenas sobre os crentes. Quando nós analisamos a palavra grega tlipsis, que é a palavra normalmente usada nas Escrituras para tribulação e aflição, em vários contextos, ela é empregada quando se refere a um momento de provação para se referir aos cristãos. Então, quando nós falamos sobre esse contexto, nós entendemos que a igreja passará pela tribulação, porque esse é um tipo de situação que é recorrente durante toda a história da igreja. Aliás, aproveitando a pergunta do pastor Éder, eu diria que a igreja vai passar pela tribulação pelo menos por 4 motivos. Vamos ver se eu terei tempo para passá-los aqui. Primeiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque passar por tribulações sempre foi uma experiência normal dos cristãos do período bíblico. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé, eles dizem lá que importa que por muitas tribulações passemos nós cristãos, né, para que cheguemos ao reino dos céus. Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Quando vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 9, João se identifica com os seus conservos ali de Apocalipse como vosso irmão e companheiro de tribulação. E Paulo, ele diz aos Tessalonicenses que ninguém se comova por essas tribulações, sabendo que para isso fomos ordenados. 1 Tessalonicenses 3:3. Além disso, eu acredito que a igreja passará pela tribulação porque, de acordo com a história universal, este sempre foi, ou esta também sempre foi, a experiência normal da igreja. A igreja, desde o seu surgimento, ela experimentou grandes tribulações com imperadores romanos, com os próprios judeus, com muçulmanos, com vários outros grupos, né? De maneira que, por exemplo, hoje estima-se um cientista em geopolítica, por exemplo, ele diz que estima-se hoje que existam cerca de 100 a 150 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E maior tribulação que essa não existe. Terceiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação dos fins dos tempos, porque alguns textos bíblicos, tais como Mateus 24, versos 29 a 33, 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, 1 João capítulo 2, versos 18 e 22, capítulo 4, verso 13, Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 10, também diz isso. E por fim, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque esta era a crença normal também das pessoas que pertenciam ao período dos pais da igreja. Bom, primeiramente é curioso nós vermos a observação do pastor Éder quanto à posição bíblica, que o pré-tribulacionismo é a posição bíblica. Há totais desconfianças com relação a isso, porque esta não foi a posição defendida pela igreja primitiva e nem pelos pais da igreja. Ela não aparece, por exemplo, em textos como Epístola de Barnabé e vários outros textos, em Lactâncio, em Tertuliano. Todos eles têm uma posição claramente pós-tribulacionista, e quando nós analisamos a história, Éber e telespectadores, nós vemos que o pré-tribulacionismo, ele é uma invenção que surge no século XVIII por um senhor, um teólogo anglo-irlandês chamado John Nelson Darby, que acaba falando inclusive sobre uma vinda secreta de Cristo, de acordo com o resultado de uma profecia numa igreja dentro de um contexto escocês. Ora, não fica claro essa vinda de Jesus em 2 fases. Em nenhum momento, eu quero deixar claro para os telespectadores, há uma referência no texto grego, numa tradução hebraica, falando sobre 2 vindas ou sobre uma vinda em 2 fases. Nem a palavra fase aparece 2 vezes na Bíblia, sobre a primeira e a segunda, e nada disso ocorre. Portanto, essa é uma criação teológica extremamente tardia do século XVIII, enquanto o pós-tribulacionismo é uma crença bem sedimentada pelo menos nos primeiros 4 séculos da igreja e depois ao longo da Idade Média. Bom, continuando com relação aos textos, de novo, ele comentou sobre uma vinda de Jesus em 2 fases. A Bíblia não ensina tal coisa. Em nenhum texto fala-se sobre 2 fases. Então, como podemos conciliar 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 1 a 12, com 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, ou até o capítulo 5 em diante? Nós podemos conciliar entendendo que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre a manifestação do anticristo.
Depois dessa manifestação do anticristo, a igreja participa disso. Paulo diz lá que ninguém vos engane, porque a vinda de Cristo não ocorrerá sem que antes se manifeste o filho da perdição, antropostesanomias, ou seja, fala sobre um homem, e depois disso ocorre a tribulação, a igreja participa disso, e aí sim, emendando esse texto, teologicamente, corretamente com 1 Tessalonicenses 4, é que faz sentido Paulo dizer que muitos dormem, porque muitos dormem, como uma referência ali eufemística ao fato de muitos dormirem, certamente no contexto do anticristo, porque eles morreram durante o governo do anticristo. Então ele fala depois sobre aqueles que serão arrebatados quando da vinda. Então não há essa conciliação do ponto de vista do pós-tribulacionista, e o pré-tribulacionismo ele é obrigado a recorrer a duas fases de uma vinda de Cristo. Em nenhum momento as Escrituras ensinam uma vinda de Jesus em duas fases. Essa é uma criação posterior da igreja no século XVIII. A vinda de Jesus, ela não é iminente em hipótese alguma. Com iminente eu quero dizer algo que pode ocorrer a qualquer momento. Normalmente, quando o pré-tribulacionista usa essa expressão, ele diz que Jesus pode voltar daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora. Eu não sei se essa é a visão do pastor Éder. Na visão bíblica, tomando empréstimo próprio a colocação dele, é impossível que Jesus venha a qualquer momento. E por que é impossível? Porque é necessário que antes disso se manifeste o anticristo como uma pessoa, não um espírito do anticristo, mas uma pessoa. Então eu posso assegurar, por exemplo, para os telespectadores, eu não gostaria de dizer isso, mas com certeza absoluta vocês assistirão amanhã, vejam só, porque Jesus não voltará até amanhã com 100% de certeza. E eu não digo isso, pelo amor de Deus, não me interpretem como um discurso arrogante ou prepotente, mas eu digo isso porque a Bíblia diz que o anticristo tem que se manifestar antes, e a tribulação também tem que ocorrer. Dessa forma é impossível que a vinda de Jesus seja iminente. Um detalhe com relação a isso é importante. Quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, isso fala sobre o desconhecimento com relação à data ou à época da sua vinda. Não é porque eu não sei quando ele virá que eu não possa dizer quando ele não virá. Eu, por exemplo, sei que ele não virá agora. Por quê? Porque a tribulação e o anticristo ainda não se manifestaram. Aliás, eu quero aproveitar com o tempinho que tenho e pegar o gancho do texto de Mateus, que acho que a sua editora é pré-tribulacionista, viu, pastor Hebe? Mas deixa eu continuar aqui. Ele disse que estava tão claro, e na reportagem também, que Mateus 24 ensina a pré-tribulação. Um grande engano. E eu vou ler alguns textos, eu só vou ler, os textos ficarão claros. Olha só o que Jesus diz. Mateus 24, versos 29 em diante. Verso 29. Depois da aflição daqueles dias, aqui a palavra aflição é tlipsis. Por isso que o pós-tribulacionismo não vê uma diferença entre a tribulação normal e a grande tribulação. Ela só é diferente em questão de intensidade, somente por este motivo. Tanto é que é a mesma palavra grega que é empregada. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Continuando. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Isso quer dizer que os escolhidos estarão aqui participando da tribulação. E não são judeus, é uma referência à igreja. Depois nós vemos, quando virdes todas estas coisas, verso 33, sabei que ele está próximo às portas. E aí vem 3 textos que são muito mal interpretados pelo pré-tribulacionismo, que diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, versos 39 a 41. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ora, esse texto fala sobre pessoas que são levadas para o juízo e não que são levadas para o arrebatamento. Bom, antes de mais nada, deixa eu retomar o que ele havia comentado no bloco anterior, porque ele falou que eu citei textos apócrifos. Eu não citei todos os textos por falta de tempo e porque não quis estourar. Então eu quero dizer que o Didaquê, que não é apócrifo, ele é cristão, Justino Mártir, que é cristão, Irineu, que é cristão, Tertuliano, que é cristão, Hipólito, que é cristão, Lactâncio, que é cristão, além da Epístola de Barnabé e outros,
textos do período da patrística, eles trazem declarações claras e inequívocas com relação a uma experiência pós-tribulacionista. E um dos famosos teólogos pré-tribulacionistas, chamado John Walvoord, falecido em 2002, deixou bem claro que nos primeiros séculos da história da igreja não há referência em hipótese alguma clara ou concisa ou correta sobre o pré-tribulacionismo. Portanto, o pós-tribulacionismo, além de ser bíblico, ele é infinitamente mais antigo. E quando ele diz que é sistematizado, não é só sistematizado, né, o pré-tribulacionismo, por John Darby, mas ele também cria a ideia da volta de Jesus invisível ou secreta só para os crentes. Ensino esse absolutamente estranho às Escrituras. Em nenhum momento aparece a palavra secreto ou invisível com relação à vinda de Cristo, que fique absolutamente claro para todos os que nos assistem. Com relação a Apocalipse 13, a minha pergunta teve uma intenção. Apocalipse 13, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas concordam que é uma referência ao anticristo, ok? Então, eu tenho que enxergar esse texto à luz daquilo que a Bíblia diz de uma forma geral. Quando eu leio 2 Tessalonicenses capítulo 2, e lá diz que a vinda ou a manifestação do anticristo deve anteceder a vinda de Jesus, então eu tenho que enxergar a Bíblia a partir de uma leitura hermeneuticamente correta, coesa, que faça jus a essa leitura intertextual e não me deter apenas num único e específico texto. Diante disso, é interessante a gente ver o seguinte, com isso que eu disse em mente. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz lá: e foi-lhe permitido, isto é, a besta, o anticristo, que se manifestará no contexto da tribulação e durante o momento em que a igreja estará presente, diz lá, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aqui não faz nenhuma referência a judeus, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E o mais curioso é o verso 10, que na tradução da versão corrigida e atualizada está errado. Na versão corrigida diz assim: se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A tradução mais correta, de acordo com o códice alexandrino, é: se alguém tiver que ser preso, será preso, no contexto da manifestação do anticristo e, portanto, da grande tribulação. Se alguém tiver que morrer pela espada, será morto pela espada. Nisso repousa a paciência, a perseverança e a fé dos santos. Então, Apocalipse 13, versos 7 e 10, à luz de 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, dá a entender clara e inequivocamente que os santos, ou seja, a igreja e não judeus, estarão presentes durante a tribulação e a manifestação do anticristo. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu só quero dizer algo. Eu não vejo os pais da igreja como autoritativos, mas eu não posso desprezar a herança teológica que eles nos legaram. Tanto é que nós estamos aqui como cristãos por causa da herança de um teólogo chamado Tertuliano, um teólogo africano que sistematizou a doutrina da Trindade. Portanto, ignorar essa herança teológica é ignorar traços da minha fé cristã. Embora eu não veja Tertuliano, ou Agostinho, ou quem quer que seja, como a última palavra, que fique bem claro, mas não concordo com relação a não darmos esta atenção importante com relação aos pais da igreja. Com relação a Apocalipse, capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 15, para o pós-tribulacionismo é muito fácil entender isso. Primeiro que quando o texto diz que ele vem com as nuvens, em todo o olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, como uma referência à crucificação, isso se encaixa perfeitamente dentro da visão pós-tribulacionista, que vê uma única vinda de Jesus. Jesus, meus caros telespectadores, ele não vem em duas fases ou até em duas vindas, né? Os pré-tribulacionistas usam a ideia de duas fases porque fala duas vindas, eles sabem que fica uma situação bem aberrante, contrária à Bíblia, então eles preferem dizer que é duas vindas, mas é como se fosse duas fases, mas é como se fossem duas vindas, mas na verdade tal ensinamento não está presente nas Escrituras. Com relação a 1 Coríntios capítulo 15, quando o texto bíblico diz que Jesus virá num momento, num abrir e fechar de olhos, a palavra num momento em grego ali é átomo. Átomo vem do advérbio de negação que quer dizer não e tomos quer dizer partes, de onde vem a palavra tomografia, quer dizer não partes. Ele virá num momento indivisível de tempo. A pergunta dele faz sentido na visão pré-tribulacionista porque ele está querendo ensinar a iminência por meio desse texto. E, de novo, a Bíblia não ensina a iminência. E quando eu disse para os irmãos antes que Jesus com certeza absoluta não virá hoje nem amanhã,
e certamente também não nesta semana. Eu não estou dizendo isso porque eu não creio nele e na vinda dele, é porque eu creio na palavra dele e porque ele diz na palavra dele, em 2 Tessalonicenses 2, que o anticristo se manifestará primeiro, que a tribulação ocorrerá, que a igreja passará pela tribulação e só depois ele então virá. É por isso, meus irmãos, e com todo o respeito do mundo, a visão pré-tribulacionista, que eu não posso, em hipótese alguma, dizer que ele pode vir a qualquer momento. Então, a expressão num abrir e fechar de olhos, ou num momento, que é a palavra grega átomo, aqui no texto de 1 Coríntios 15, não fala sobre a iminência, fala sobre o fato de Jesus voltar num momento em que nós não esperemos. Só que esse momento em que nós não esperamos não é qualquer momento, é um momento que será após a manifestação do anticristo e da grande tribulação. Depois desse momento, poderá ser um mês depois, um ano depois, uma semana depois, não sabemos quando, mas será depois do anticristo e da tribulação.